Olá, sexta-feira, 8 de maio, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques de hoje. São Luís entra no quarto dia de lockdown com números positivos na diminuição da movimentação de pessoas circulando pelas cidades da Grande Ilha. Só que dentro dos bairros ainda há preocupação com as aglomerações e a falta do distanciamento social. Nos terminais de integração aqui da capital maranhense, houve demarcação para evitar o contato próximo entre os usuários do transporte público. Você vai acompanhar os números atualizados da Covid-19 no Maranhão. O número de casos confirmados já chega a quase 6 mil e mais de 1.500 pessoas estão recuperadas da doença no estado. Maranhão recebe mais 44 respiradores na luta contra a Covid-19 e mais leitos devem ser entregues na capital São Luís, onde se concentra maior número de casos da doença. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, uma ótima sexta-feira a todos, final de semana chegando, você em casa, seguindo as recomendações, não é isso? Só saindo em casos aí de extrema necessidade, dando preferência por ficar em casa, mantendo esse distanciamento social. Domingo é Dia das Mães, vamos mandar um recado para nossas mães aí à distância. Hoje em dia tem a tecnologia para nos aproximar também das pessoas que a gente ama, também dos filhos, mães, pais, enfim, dos nossos amigos, não é isso? Então vamos aproveitar o que a tecnologia nos oferece de bom. Agora, 7 horas e 1 minuto, você já percebeu o nosso jornal aí trazendo as atualizações envolvendo a questão do novo coronavírus, também repassando informações importantes. Daqui a pouco também a gente vai debater política, assuntos importantes também na área da política, a política que segue também, a questão econômica, a questão sanitária, todas as informações aqui da Grande Ilha de São Luís. A gente entra no quarto dia de lockdown, daqui a pouco a gente mostra imagens ao vivo de barreiras que são montadas, né, desde o primeiro dia, barreiras de fiscalização para coibir. A movimentação melhorou bastante, mas você vai perceber que na periferia, nos bairros principalmente mais distantes aqui da região central da cidade e até bairros um pouco mais próximos aqui da região central de São Luís, a movimentação dentro dos bairros ainda é grande. A preocupação maior por conta das feiras. As feiras têm, claro, por ser um trabalho essencial, tem que continuar trabalhando, mas também tem muito comércio não essencial ainda abrindo. É preciso ter um pouco de sensibilidade, de consciência neste momento e paciência, né? É um momento atípico que a gente vive e a gente precisa nos ajudar. Pouco de paciência, conscientização, que a gente vai sair o mais rápido possível dessa situação e aos poucos voltar à normalidade. Agora 7 horas e 2 minutos, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha aqui na capital maranhense, na Grande Ilha de São Luís e em todo o estado do Maranhão, nos 217 municípios maranhenses. Muito obrigado pelo carinho da audiência, a gente segue levando muita informação para você com responsabilidade e compromisso até às 8 horas da manhã para começar o final de semana bem informado, não é isso? E a gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje mostrando como está a movimentação na cidade. Como eu disse, nesse quarto dia de lockdown, a gente está com uma câmera para mostrar ao vivo nosso repórter cinematográfico, José Antônio Teixeira. A área Itaquibacanga, mais uma vez, tem sido uma área com movimentação muito grande. A gente já chamou a atenção nesses 2 últimos dias, eu acho, quando uma barreira está sendo colocada ali nas proximidades da barragem do Bacanga, as pessoas mostrando a documentação como tem que ser, fundamental verificar essa passagem dos veículos, no caso ali motociclista. É uma pena que, lamentavelmente, é humanamente impossível, e daí a gente depende da conscientização das pessoas, você vai estar acompanhando aí nas imagens, são muitos veículos ainda. E por isso que a gente pede a sensibilidade das pessoas, claro, aqui na área Itaquibacanga, muitos veículos, esse sentido agora que está congestionado, é saindo ali da região central da cidade, o viário, ali Vitorino Freire, Areinha, com destino, ó, esse carro furando, enfim, até inclusive passando ali pelo meio-fio, com pressa já, né? É preciso que as pessoas tenham calma, né? Consciência neste momento, tenham paciência acima de tudo, por conta que há essa fiscalização, então o trânsito vai ficar um pouco congestionado. E são muitos veículos, a gente sabe que tem um distrito industrial ali dentro da área Itaquibacanga, são muitos profissionais que trabalham nesta área, mas a gente pede a sensibilidade das pessoas, a consciência das pessoas que só saiam de casa em casos aí de extrema necessidade. A pessoa trabalha em algum serviço essencial, precisa sair para ir a uma farmácia, comprar um medicamento, comprar alimentação, material de higiene, comprar algo de extrema necessidade e essencial, aí sim, pode sair de casa. Ninguém está pedindo para a pessoa ficar trancada em casa, não. Mas que dê preferência, caso possa ficar em casa, que fique.
não sai. A gente percebe que ainda tem muito veículo. A gente daqui a pouco vai repassar dados importantes. Houve uma diminuição no tráfego de veículos, mas ainda é considerado muito elevado. A movimentação de veículos e de pessoas, também você vai olhar daqui a pouco, a gente vai mostrar, de pessoas circulando pela cidade, ainda é muito grande, lamentavelmente, mas claro, teve um lado positivo, super positivo, na questão do decreto do lockdown, também o transporte público, que está sendo monitorado aí pelos agentes da SMTT, também a Polícia Militar, como a gente viu ao lado. As pessoas têm que circular dentro dos ônibus apenas sentada, não pode mais circular passageiro em pé, e aí os rodoviários também têm que dar esse apoio, esse suporte, já que é um decreto. Os ônibus estão sendo higienizados, há uma demarcação já no terminal de integração, como a gente mostra daqui a pouco, quer dizer, várias atitudes, várias ações que estão sendo tomadas e que as pessoas devem seguir. Mais uma vez, o ponto de fiscalização funcionando nesse quarto dia de lockdown, final de semana começando, aí na área Itaquibacanga, daqui a pouco a gente mostra outros pontos. E consciência, acima de tudo. O decreto existe, as recomendações existem, as ações estão sendo tomadas, mas depende também da gente, né? De todas as pessoas, de só sair de casa em caso de extrema necessidade, e essa situação vai passar, pode ficar tranquilo, ok? 7h06 agora, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, e na tentativa de manter a distância mínima entre os passageiros, eu acabei de falar sobre a situação do transporte público, é mais uma ação que foi tomada, né, para essa tentativa de manter esse distanciamento entre os usuários do transporte público. As filas nos terminais de integração aqui da capital São Luís foram demarcadas. Mesmo assim, nem todo mundo seguiu o recomendado. No terminal de integração, as pessoas até sabiam para que servia esse X amarelo marcado no chão, 2 metros de distância um do outro. É bom, né? Poxa, porque evita de a pessoa pegar a doença. Mas na prática, pouca gente cumpria a medida de distanciamento social. Muita gente aglomerada, sentada no mesmo banco e sem respeitar qualquer limite de distância. Uma cena que vem se repetindo ao longo da pandemia. Ainda assim, o movimento nos terminais de integração tem sido bem menor, diferente da espera pelo transporte público. A demora está muito, tá demais. Até que passa um ônibus para sair daqui é uma luta. A redução de outros serviços do transporte também tem refletido no movimento dos terminais, como é o caso dos carrinhos lotação, que circulam em maior volume para a região Itaquibacanga. Na verdade, os carrinhos eram até melhor, mas agora, como não pode, né, transitar muito na cidade, o jeito é o ônibus mesmo. Distanciar as pessoas está dentro de um pacote de medidas adotadas nos 5 terminais de integração, que também tem realizado a limpeza dos ônibus a cada viagem e disponibilizado um lavatório para os usuários. Quando as pessoas cair na real e saber que a gente precisa nos precaver, usar nossa máscara, tá limpando as mãos, né? Porque o pessoal ainda não caiu na real, entendeu? Tem muita gente aí que a gente vê sem máscara. É uma tentativa de mantermos aquele distanciamento mínimo exigido para evitar a disseminação da Covid-19. O CET está fazendo tudo que está ao seu alcance, mas é importante que você, cidadão, tenha a consciência de só sair de casa se for estritamente necessário. Pois é, extremamente necessário, o que custa, né? Respeitar as ações, foram demarcadas lá no chão o espaço de um passageiro para um outro. Vamos ter um pouco mais de consciência neste momento, né, pessoal? Você que saiu de casa e que precisou utilizar o transporte público, já é um risco. A verdade tem que ser dita. Já é um risco estar andando nos ônibus, né, com tantas pessoas. Então vamos pelo menos seguir as recomendações de usar máscara, ficar sentado, evitar aglomeração dentro dos ônibus, seguir as recomendações que estão sendo impostas, as ações que estão sendo feitas, desenvolvidas no terminal de integração com a demarcação do X lá para manter o distanciamento das pessoas. Vamos respeitar que a gente vai sair dessa, beleza? Agora 7h08 e o final de semana começa com 330 mortos em razão da Covid-19. O número de infectados segue crescendo e agora atinge a casa de quase 6.000 infectados, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. É uma curva ascendente ainda, né? A Secretaria de Estado da Saúde contabilizou 520 novos casos positivos da Covid-19 no Maranhão. De acordo com os dados, subiu para 5.909 casos o número aí de pessoas positivas para a Covid-19. A SES registra, o dado positivo, né? 1.534 pessoas recuperadas. De acordo com o boletim epidemiológico, que você acompanha aí na imagem da Secretaria de Estado da Saúde, nas últimas 24 horas, já são aí 330 mortos. Aumentou, né, o número de óbitos, lamentavelmente, pela Covid-19 em todo o Maranhão. Foram confirmados mais 25 óbitos no estado, aí são muitas pessoas. Agora já são 5.909, como eu disse, quase 6.000 pessoas infectadas em 130 municípios. Mais da metade dos municípios maranhenses já tem casos confirmados.
No total do número, 1.534 estão curados da doença. Essa é a notícia boa, né? As mortes registradas foram na capital, São Luís, onde concentra a grande maioria dos casos confirmados e também de óbitos. Também no município de São José de Ribamar, na região metropolitana, e Matarroma. Apesar disso, como a gente vem falando, pode haver muita subnotificação. No município de Imperatriz, por exemplo, ontem anunciaram mais uma morte que não foi confirmada, não entrou nesse boletim, mas as secretarias municipais também vêm fazendo essa informação. Claro, isso tem que ser checado pela Secretaria Estadual de Saúde e confirmado também esses dados. O estado tem 7.673 pessoas suspeitas de estarem infectadas, 6.539 pessoas fizeram o teste e foram descartadas com a Covid-19. Está aí então, começando mais um final de semana. Esses aí são os números atualizados pela fonte oficial que deve ser seguida, que a gente tem que acompanhar e informar, que é a Secretaria Estadual de Saúde, isso claro nos estados e a nível federal, claro, o Ministério da Saúde. 7h10. E hoje é o segundo dia do lockdown, o quarto dia, perdão, do lockdown, quarto dia aqui na Grande Ilha de São Luís, o segundo dia de lockdown no estado vizinho do Pará, aqui faz fronteira, né, com o estado do Maranhão. Lá também está no estado de lockdown, no estado do Pará. Ontem, militares faziam um trabalho de educação à população. Já foram 2 dias, né, desse trabalho educativo dos policiais, enfim, dos agentes de trânsito com a população paraense. Já a partir de hoje, 2 dias depois, hoje, entrando aí no 3º dia, já a partir de hoje, multas começam a ser aplicadas. A decisão de bloquear totalmente as atividades não essenciais tem o objetivo de garantir que a população fique em casa. Eu sei o quanto isso é difícil, seja no aspecto psicológico, social e também financeiro. Mas neste momento nós temos que salvar a vida da população. A subida desenfreada dos casos de Covid-19 preocupa as autoridades. A média do Pará é de 51 casos para cada 100 mil habitantes. E estes 10 municípios estão com 75 casos para mais. A ida a consultas médicas e a busca por realização de exames também seguem permitidas. E caso o paciente precise, na companhia de um único acompanhante. O transporte intermunicipal está suspenso, exceto para o desempenho de atividades essenciais ou tratamento de saúde devidamente comprovados. O chamado lockdown será em caráter educativo. As pessoas que foram pegas desobedecendo o decreto vão receber orientações. A partir de domingo até o dia 17 de maio, que é a data limite de vigência do decreto até então, as pessoas que desobedecerem às determinações poderão pagar multa de até R$50 mil. Para a gente montar as estratégias de isolamento, de barreiras para evitar aglomeração nas feiras, barreiras que vão ser exigidas nos supermercados. Segundo o governo, a medida mais restritiva de bloquear totalmente os serviços tenta atender a uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de manter um índice de isolamento social de pelo menos 70%. Eu tenho a obrigação, como governador deste estado, de priorizar a vida. Vida só temos uma. Pois é, o que a gente vem falando, né? Há uma questão econômica muito delicada envolvendo essa situação toda, mas a prioridade tem que ser a vida, né, pessoal? A prioridade tem que ser a vida. A gente perde a nossa vida, a gente não consegue mais correr atrás de nada, né? Então, neste momento, os governadores estão priorizando, claro, as vidas. A gente percebe também que o lockdown aconteceu no estado do Pará. Felizmente, a gente inclusive mostrou uma pesquisa aqui que 84% aprova essa ideia, claro, a consciência das pessoas que falam mais alto e que respeita neste momento o maior dom que nós temos, que Deus nos deu, que é a vida, né? Felizmente as pessoas entendem. Algumas pessoas não entendem, infelizmente, mas é o que é o correto neste momento para a preservação da vida. Então está aí também o lockdown que foi decretado, inclusive pessoas lá serão multadas pelo governo do estado do Pará, se sair, claro, de forma desnecessária. O próprio governador Flávio Dino aqui declarou ontem nas redes sociais que é preciso haver também bom senso por parte das autoridades, claro, políticas e também da população. Tem que ser uma atuação conjunta, né? 7h14 e aqui na capital São Luís, apesar do reforço nas fiscalizações, ainda é possível encontrar muita gente pelas ruas. Eu estive em 2 bairros para conferir de perto se a população estava respeitando o lockdown. E olha, a movimentação ainda é bastante elevada.
Na avenida principal da cidade operária, muita gente transitando pela rua. Antigos problemas ainda podem ser vistos. Aglomerações em portas de bancos e lotéricas. A situação melhorou desde o início desta semana, mas ainda existem problemas pontuais de organização e consciência das pessoas em manter a distância recomendada de 1,5 metro a 2 metros uma das outras pessoas. Cena pior flagramos na avenida em que está localizada a feira da cidade operária. A grande maioria do comércio aberto e de barracas colocadas ao longo da via é de venda de produtos essenciais, o caso de alimentos. Assim como na cidade operária, no Coroadinho, mais próximo à região central da cidade, o problema persiste. Aglomerações na principal avenida do bairro, a Amália Saldanha, aonde se concentra a maior parte do comércio local. O mesmo cenário, aglomeração de pessoas nas proximidades da feira do Coroadinho. Alguns pontos comerciais não essenciais abertos, como de venda de vestuário e calçados. O cumprimento do lockdown dentro dos bairros é menos respeitado pela população e a polícia promete intensificar as fiscalizações. A Polícia Militar está trabalhando nesse sentido, com muita contundência na fiscalização. Só passa nos nossos bloqueios quem estiver realmente naquelas situações de serviços ou atividades ou demanda essencial. Nesta quinta-feira, terceiro dia de lockdown, a fiscalização nos principais corredores dentro da grande ilha de São Luís estão sendo mantidas. A fiscalização é feita por parte da Polícia Militar, agentes de trânsito e também guardas municipais. No trânsito se percebe uma diminuição no número de veículos transitando, mas ainda com pontos de congestionamento. No transporte público, em alguns casos, passageiros tiveram que descer de ônibus que estavam com uma quantidade que excedia o limite estabelecido. Efetivo policial demanda de uma estratégia. E a estratégia é um modo de pensar para podermos executar. Esse efetivo que nós estamos utilizando nas barreiras são 228. Na relação folga-serviço, esse efetivo está sendo aproveitado da Academia de Polícia Militar do Maranhão, são os cadetes da Polícia Militar do Maranhão, tá? Ou seja, o nosso patrulhamento rotineiro no combate a facções criminosas, no patrulhamento normal de ronda nos bairros. Pois é, o trabalho essencial também na segurança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, que continua inclusive com o patrulhamento, né? Combatendo outros tipos de crime e agora com essa nova modalidade também de fiscalizar, de estar monitorando, verificando as pessoas que acabam saindo desnecessariamente de casa e que tem que ter esse trabalho também por parte da Polícia Militar, até de orientar, até de educação e também mantendo a segurança nos bairros. Mas, lamentavelmente, como você pode acompanhar nas imagens, a gente pegou 2 exemplos aqui, o bairro da cidade operária com muita gente circulando, um pouco mais distante aqui da região central e um pouco mais próximo o bairro do Coroadinho, mas há outros bairros também que a gente tem informação, inclusive já captou imagens, já recebeu vídeos, bairros como Maiobão, por exemplo, em Passo do Lumiar, aqui na região metropolitana, onde está valendo o decreto do lockdown, o bairro do Quatraque também, que pega os municípios de São Luís, São José de Ribamar, também com muitas pessoas circulando. É preciso ter consciência neste momento, claro, tem as feiras, que é um problema sério, claro, presta um serviço essencial, que é principalmente com o trabalho de venda de alimentos, mas vamos evitar aquela aglomeração, né, pessoal? Quer sair de casa para comprar alimentação ou qualquer outro tipo de produto essencial, pelo menos mantenha o distanciamento social. E a gente percebeu algumas pessoas ainda sem máscara. Não dá, neste momento não dá. É para preservar a sua vida e também manter a vida das outras pessoas, como já foi comprovado cientificamente que a utilização de máscaras ajuda e previne a transmissão. Não evita, mas previne a transmissão do novo coronavírus. Então, vamos seguir as recomendações que vai dar tudo certo. Então, evitar essas aglomerações. Saiu de casa, pelo menos evite essas aglomerações. Mas no trânsito, a situação está bem melhor, apesar de haver alguns pontos de congestionamento ainda. 7h18, no terceiro dia de lockdown nos municípios da Ilha de São Luís, as fiscalizações tiveram de ser intensificadas. Equipes percorreram regiões que ainda registravam grande movimentação de pessoas. As fiscalizações começaram justamente pelas áreas mais populosas da capital. Na feira da cidade operária, a Blitz Urbana fez um trabalho educativo para informar aos feirantes das exigências sanitárias que precisam ser cumpridas durante o lockdown, já que as feiras continuam funcionando normalmente. Equipes da Secretaria Municipal de Abastecimento e Pesca e da Guarda Municipal também participaram da operação. Com o apoio da Polícia Militar, o bairro do Quatraque foi o segundo a ser visitado. Por lá, somente os boxes
que vendem alimentos estavam abertos. Além de fiscalizar, houve a intensificação do serviço de limpeza. O decreto estadual da suspensão total de atividades não essenciais também prevê a aplicação de multas a comerciantes que descumprirem as medidas. A punição varia entre R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão de reais, dependendo da infração, que, segundo o governo do estado, já começam a ser aplicadas em casos de flagrante. 7h20 e o governo do estado informou que há 44 respiradores, devem chegar ao Maranhão, que vai contribuir no combate à pandemia do novo coronavírus no estado. Os respiradores desembarcaram no aeroporto de São Luís, pelo menos estavam previstos para desembarcar na noite de ontem, 44 respiradores. Os equipamentos foram retidos em São Paulo, mas a liberação veio após uma liminar do Supremo Tribunal Federal que devolveu ao estado do Maranhão os ventiladores comprados antes da pandemia. Eles se somam a outros 211 que foram entregues à Secretaria de Saúde e serão instalados em leitos de UTI para o atendimento de pacientes graves com a Covid-19 em várias regiões, mas principalmente na capital, onde se concentra o maior número de pessoas infectadas. Então está aí 44 novos respiradores que já chegaram, já vão estar à disposição aí da Secretaria Estadual de Saúde e, claro, a população que necessitar todo o esforço que vem sendo feito. 7h21 e você vai ver agora mais um problema sério registrado durante a pandemia da Covid-19. Aqui em São Luís, o número de trotes para o SAMU tem atrapalhado e muito o socorro a quem realmente precisa. O telefone toca sem parar. SAMU Regional de São Luís, boa tarde. Uma rotina que mudou bastante nos últimos dias. O entra e sai de ambulâncias e até a chegada de novas delas é por causa do coronavírus. Até o quadro de profissionais no SAMU está em constante mudança por conta dos que foram contaminados. A rotina da gente ficou bem exaustiva, desde o início da pandemia e agora nesse momento que o pico está bem elevado. Todos os setores, a demanda aumentou de serviço, desde a assistência, como também na regulação, nós tivemos que aumentar um MR a mais para poder atender a demanda de ligações. Eram 3 MRs por plantões e agora ficou 4 MRs. E não bastasse lidar com os números de pacientes reais que buscam pelo atendimento através dos canais de ligação, ultimamente os falsos chamados são um desafio do SAMU. Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito de São Luís relatou o problema e destacou que em abril deste ano, mais de 2.500 trotes foram registrados. Nos últimos meses, o SAMU tem recebido cerca de 600 ligações por dia. Esse número dobrou depois do coronavírus. 10% desse total são de trotes. Em dias normais, se isso já é um prejuízo, em épocas de pandemia, uma ligação falsa pode custar uma vida. Durante a crise do coronavírus, o SAMU já chegou a receber até 1.000 ligações em um único dia. E tem trabalhado no bloqueio desses números que aplicam trotes por 48 horas. Além de enviar as equipes até os locais de ocorrências, o serviço também conta com uma equipe de médicos disponível para atender por telefone a população em casos de emergência. A gente fica muito preocupado nesse momento com os trotes. A gente entende que esses trotes, neste cenário atual, podem estar prejudicando muito mais do que os cenários anteriores, e nesse sentido a gente pode acabar perdendo vidas em um momento tão difícil como esse. Pois é, como o nosso entrevistado falou e a própria repórter, nossa repórter Anice Ribeiro falou, esses trotes que podem levar à perda ou à salvação de uma vida. Agora, com o perdão da expressão da palavra, é muita imbecilidade de uma pessoa dessa que passa um trote em qualquer momento, ainda mais num momento como esse. A gente lembra que o SAMU não é só para socorrer, salvar pessoas aí por conta aí infectadas pela Covid-19, que esteja com algum problema respiratório ou algo do tipo. Atende também acidentes, atende outros tipos de enfermidades. Quer dizer, uma pessoa que se presta a perder tempo para ligar, para passar um trote de forma totalmente errada, que não está precisando, é de uma tristeza imensa, de uma revolta imensa. Mais de 2.000 trotes repassados somente em um mês, é uma situação muito triste. Olha, a pena aponta a detenção de 1 a 6 meses ou multa para quem praticar esse tipo de situação. De acordo com um estudo feito em 2015 por consultores legislativos do Senado, os trotes telefônicos causam danos de 1 bilhão por ano no Brasil. Fora a questão de poder perder vidas, ainda tem um prejuízo econômico, Segundo a matéria da Agência Senado, a projeção partiu de informação do valor de R$ 500 de prejuízo por trote. Prejuízo que pode chegar
aí a bilhões. Na região Tocantina, a Guarda Municipal está auxiliando na fiscalização das normas para cumprimento do distanciamento social, não permitindo aglomerações em espaços privados. A base da Guarda Municipal foi instalada na cidade para trabalhar em sistema de plantão, dando apoio ao setor de saúde, trânsito e também ao meio ambiente. Mas a equipe, composta por 81 guardas no total, teve as atribuições mudadas devido à pandemia do novo coronavírus. Durante o horário de expediente, nós temos feito reforço também no patrulhamento em relação ao pagamento dos benefícios que a Caixa Econômica Federal tem feito para a população. Então, a Guarda está presente em 3 unidades da Caixa Econômica aqui no município, fazendo aquela orientação das filas. O trabalho de fiscalização é em decorrência do não cumprimento de normas. Essa academia, por exemplo, estava atendendo os alunos com as portas fechadas. A Guarda Municipal foi acionada para conter a aglomeração no local e impedir a prática da atividade, já que academias não estão autorizadas a funcionar. Principalmente a questão da orientação. A Guarda Municipal tem uma orientação aqui do comando, no sentido de que orienta o cidadão nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, para que tenha primeiro o entendimento da necessidade do cumprimento das determinações dos órgãos públicos. Além do trabalho de orientação à população, os guardas também fazem rondas ostensivas nas ruas. E para ajudar na segurança da cidade, a corporação ganhou reforço nas viaturas e motocicletas para realizar o trabalho. Ao todo serão 8 carros adaptados e 6 motocicletas que já estão em funcionamento. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos, pequenos empresários aproveitam para faturar com a criatividade. As máscaras personalizadas estão fazendo sucesso e garantindo uma renda extra neste tempo difícil. Acompanhe na reportagem de José Carlos. Usar máscaras para proteger a boca e o nariz agora é obrigatório em espaços públicos. Eldenis Medina é médico da Polícia Militar. O profissional de saúde explica por que o uso das máscaras é importante. Essa medida visa que pessoas que têm o vírus, mas que não sabem, possam acabar espalhando ele, Porque assim, a máscara ou a peça facial, ela serve como barreira para evitar que você que está usando dissemine para outras pessoas. Seu Antônio aderiu à máscara logo no início da pandemia e se sente mais seguro usando a proteção. Até mesmo para me proteger minha família e todo mundo que está ao meu redor, O uso da máscara é uma medida importante para evitar a propagação do novo coronavírus. No comércio informal, é possível encontrar máscaras personalizadas, como essas aqui, com as cores da Jamaica ou do seu time de futebol do coração. Juscelino apostou na venda de máscaras estilizadas. A ideia tem dado certo. A divulgação é feita pelas redes sociais e a procura é intensa. Está dando certo, graças a Deus, o pessoal aderiram, Conheceram nossos produtos, viram que nossos produtos têm qualidade e a gente se sente até feliz em poder estar contribuindo com esse momento, porque a gente sabe que as máscaras cirúrgicas, elas são destinadas especificamente nesse momento para as pessoas que trabalham em hospitais, os profissionais de linha de frente. E essas máscaras, no caso, a caseira, ela já vai dar uma contribuição para esse momento difícil. Máscaras profissionais ou caseiras ajudam a conter o vírus. Mesmo as caseiras, o ideal é que elas tenham pelo menos 3 camadas. Se você vai fazer sua máscara em casa, você faça com multicamada. Porque assim, se você fizer uma camada, a partícula viral toca ali e pode atravessar ela. Então, quanto maior o poder de filtração, melhor. Pois é, bem legal, E aquece a economia, Tem muita gente ganhando dinheiro também, confeccionando máscaras e tendo as 3 camadas, como o policial militar médico falou. Pode ser aí da Jamaica, do Brasil, de time de futebol, com desenhinho, enfim, se protegendo, saindo com máscara, é isso que importa, que é mais importante neste momento, Bem legal. E no próximo bloco, a perda da renda das famílias brasileiras por conta da pandemia. E mais, preço dos combustíveis cai na região Tocantina. Agora são 7h29, o Bom Dia Maranhão volta já já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, agora 7h32 e com essa pandemia, a perda total
ou em parte da renda mensal, já atingiu 40% dos brasileiros, quase metade do povo brasileiro, né? Acompanhe na reportagem de Nice Ribeiro. Olhando assim, nem parece a Rua Grande. Nem nos feriados o movimento é tão pequeno. As lojas, pelo menos a maioria, tiveram que fechar as portas depois do bloqueio total determinado pela Justiça. E para os que são essenciais, o movimento também não é dos maiores. Embora sendo um serviço essencial, o ramo de supermercado, nossas vendas caíram 30% por conta do medo das pessoas de saírem de casa devido à pandemia, né? Mas nós buscamos mecanismos nos quais a gente faz uma entrega a domicílio e as pessoas pedem via WhatsApp. E esse cenário aqui é reflexo direto da falta de renda das pessoas. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, mais de 20% da população perdeu completamente a renda depois da pandemia. 17% tiveram perdas salariais. É o caso deste artista, que trabalha em um dos setores mais afetados, o da música. Tem mais de 2 meses que ele não faz shows e não tem nem previsão de quando vai voltar a fazer. Afetou sim financeiramente todos nós, né, que vivemos da música. E o setor está todo parado. A gente ora todos os dias para que isso tudo acabe e a gente volte logo a trabalhar. Outro dado da CNI diz que 77% dos trabalhadores têm medo de perder o emprego nesse período. É que pelo menos 5 mil profissionais formais já entraram para essa estatística. E por isso algumas pessoas têm reduzido o consumo durante o isolamento social. Ou seja, de cada 4 brasileiros, 3 têm cortado gastos. Aqui neste espaço é o espaço onde eu estava perto de abrir a minha lanchonete. Eu deixei para depois, para que não me faltasse comida e medicamento, caso eu vier a contrair o coronavírus. E apesar desse impacto todo, das perdas econômicas, para a maioria, quase 90% das pessoas aprovam o isolamento social. Mas esse público revelou também que tem lá suas inseguranças com relação ao cenário pós-pandemia. Um dos aspectos do problema é que a ampliação do crédito à disposição dos bancos não está chegando para muitas empresas na ponta, principalmente as micro e pequenas, mas até médias empresas estão com dificuldade de acessar o crédito, o que está contribuindo para ampliar as demissões. Pois é, a situação financeira, a dificuldade econômica, né, a falta de recursos já é um problema aqui no Brasil, é um problema em todo mundo, na verdade, que sofreu com essa pandemia aí do novo coronavírus. Agora a ideia é que se volte à normalidade o mais rápido possível para que esses impactos negativos sejam pelo menos amenizados, né? Aqui no país, no Maranhão, enfim, em todo o país, nos estados, no mundo tem sido assim, já tem um prejuízo muito grande, uma recessão muito grande em todos os países, vai ser um outro mundo pós coronavírus, mas a ideia é que se normalize o mais rápido possível, por isso que é tão importante seguir as recomendações para a gente retomar as atividades comerciais, retomar as atividades que geram renda, que distribuem renda, que fazem a economia circular. Por conta disso que a gente tem que retomar mais rápido, seguir as recomendações para voltar à normalidade mais rápido e a economia não sofra tanto e, consequentemente, claro, a população. Mas fato é que não tem jeito, né? Vai ter uma recessão muito grande, isso em todo o mundo. 7 horas e 35 minutos, o Ministério Público em Imperatriz recomendou ao Poder Executivo que videochamadas sejam usadas em substituição a visitas presenciais a pacientes idosos internados em hospitais da cidade. Acompanhar um parente no hospital é uma prática comum no Brasil, mas atualmente, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a preocupação de quem leva um familiar ao hospital não é muito diferente da do próprio paciente que fica internado em uma das alas reservadas ao tratamento da Covid-19, pois a partir desse momento não há mais contato com nenhum familiar. Segundo o Ministério Público, o isolamento durante o tratamento não justifica a falta de comunicação do paciente com a família. É possível fazer o isolamento sem tornar o idoso ou a idosa incomunicável. E o parente, ele ficava muito angustiado, ele fica muito angustiado, né? Paralelo a isso, esse isolamento, nesse viés de incomunicabilidade, a gente notava que ele estava causando um prejuízo enorme ao aspecto psicológico mesmo do idoso que estava internado. Em decorrência da procura pelos parentes de idosos internados, o Ministério Público Estadual expediu uma recomendação à Prefeitura, gestores de unidades hospitalares privadas, bem como solicitação ao Governo do Estado para que visitas virtuais sejam realizadas, ou seja, que o uso de celular seja permitido.
O prazo dado pelo Ministério Público é de 10 dias a contar da data de recebimento da recomendação. E caso não haja resposta, serão aplicadas as medidas judiciais cabíveis. Caso encerre o prazo sem as respostas ou sem as respostas, o Ministério Público ingressará no Poder Judiciário com uma ação civil pública visando fazer cumprir os termos da recomendação. Ou seja, ou o poder público e os diretores das unidades hospitalares cumprem voluntariamente, como é isso que a gente quer, mas se não cumprirem voluntariamente, o Ministério Público ingressará com os respectivos processos para fazer valer no Poder Judiciário o direito desses idosos que estão isolados. Pois é, o Ministério Público, né, a Justiça tem tentado ajudar, é claro, junto com as autoridades políticas, aí, a própria população, enfim, as autoridades sanitárias, os profissionais de saúde, a população científica também, os estudiosos, com ações, com medidas para tentar amenizar os impactos aí do novo coronavírus. Essa é uma delas aí do Ministério Público, de garantir esse contato entre os idosos que estão internados e os familiares lá no município de Imperatriz. Bem legal essa medida. Agora 7h38 e em meio à pandemia do novo coronavírus, uma notícia boa. O preço dos combustíveis caiu mais de 12%. Veja o motivo na reportagem de Geisel Nascimento. Quem precisa sair de casa já sentiu uma redução nos preços dos combustíveis. Há 20 dias, o preço de 1 litro de gasolina custava em média R$ 3,80. Com a nova redução, 1 litro custa R$ 3,39 e o diesel R$ 3,19. Apesar da queda dos preços, pesquisar é sempre um bom negócio. O preço dos combustíveis pode variar de um posto ao outro, chegando até 25% de redução. Comparando os preços dos combustíveis, de janeiro até agora, a gasolina caiu mais de 16%. Com o consumidor mais em casa, usando menos o carro, a safra de etanol, que concorre diretamente com a gasolina, também contribui para esta queda. Para quem trabalha fazendo entregas, a notícia é boa, aproveitando essas promoções. Mas lembrando que esses ajustes dos combustíveis dependem do consumo de estoque, impostos, margem de distribuição e revenda. 7h39, a gente confere agora a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, né? Final de semana começando, mas a gente espera que as pessoas fiquem em casa, né? Mas vamos saber como é que o tempo começa, né? Nesse final de semana, início de final de semana, como é que o tempo está neste momento, na sexta-feira. Começamos pela capital maranhense, São Luís, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas esparsas, aí já uns 3 dias já, né? Que tem chovido aqui na capital maranhense. Antes de ontem, uma chuva um pouco mais grossa, ontem uma chuva um pouco mais fraca. A previsão ainda permanece de chuvas esparsas aqui para a capital São Luís. Mínima de 25, máxima de 30 graus para a capital maranhense. Vamos agora para a cidade de Imperatriz. Parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, ainda tem chovido muito na segunda maior cidade do estado, termômetros oscilando em Imperatriz entre 23 e 30 graus. Cidade de Caxias, parcialmente nublado, também a previsão para essa sexta-feira, com possibilidade de chuva leve para a cidade de Caxias. Mínima de 22, máxima de 30 graus para essa sexta-feira. A gente segue acompanhando a previsão do tempo em outros 3 municípios maranhenses. Começamos por Zedoca. Zedoca, previsão para essa sexta-feira de céu nublado a parcialmente nublado, com pancada de chuva, também pode chover no município de Zedoca, mínima de 23, máxima de 30 graus. Cidade de Bacabal, cidade bem quente, Bacabal, previsão para essa sexta-feira, parcialmente nublado e possibilidade também de chuvas isoladas. Previsão para essa sexta no município de Bacabal. Termômetros oscilando entre 22 e 30 graus. Aqui as cidades maranhenses todas chegando à marca aí de máxima de 30 graus, bem calor. Pinheiro, município de Pinheiro, região da Baixada Maranhense, parcialmente nublado para essa sexta-feira, com possibilidade também de pancada de chuva. A gente já vem alertando, muita chuva também na região da Baixada Maranhense. Município de Pinheiro, mínima de 24, calorão de máxima, ultrapassando os 30 graus, pode chegar a 31 graus de máxima. Previsão em 6 cidades maranhenses, tem chovido muito ainda em todo o estado do Maranhão. E no próximo bloco a gente verifica como está a movimentação na cidade neste 4º dia de lockdown. E mais, tem a comemoração do Dia das Mães, que deste ano terá uma forma diferente, mas poderá acontecer sim. E os bastidores da política. Agora são 7h42. O Bom Dia Maranhão volta já já.
7 horas e 44 minutos e a gente volta com o Bom Dia Maranhão, mostrando o movimento das barreiras espalhadas pela grande ilha de São Luís. A gente mostrou agora há pouco na área Itaquibacanga. Vamos a outro ponto. Essa barreira de fiscalização que é montada também bem próximo ali ao acesso, as pessoas também tendo que ser abordadas, mostrando ali inclusive o papel, que é como a gente pede, pessoal. Por favor, se você tiver que sair de casa, saia com a documentação comprovando que você é de algum serviço essencial, que você precisa se locomover para algum local, que você precisa trabalhar, no caso aí de cuidadores de idosos, diaristas, é vigilante, é porteiro, enfim. Há outros trabalhos também fora aí da segurança, da saúde, que são serviços extremamente essenciais, ainda mais num momento como este. Então pegue, leve a documentação, peça para o seu patrão, peça para o empresário, peça para quem há de convide lhe dar essa documentação para que você possa circular. As pessoas que estão aí no trânsito, tenham um pouco de paciência, vai haver uma certa lentidão, mas é normal. Tem que acontecer justamente por conta das abordagens que estão sendo realizadas. O pessoal que vai pegar o transporte público também, tenha um pouco de paciência. Percebo que a fila está bem pequena, é uma imagem boa, graças a Deus, felizmente, as pessoas atendendo, acima de tudo, o apelo, mais do que o decreto, mas o apelo nesse momento de só sair de casa em casos de extrema necessidade. Vamos aproveitar que é sexta-feira e passar o final de semana com as pessoas que você já convive, claro, mas evitando essas aglomerações e só saindo aí, claro, em casos de extrema necessidade. Essa barreira que está montada bem no acesso à Ponte Bandeira Tribuzzi, na Avenida Carlos Cunha, ali na altura do bairro do Jaracati, que é um ponto muito importante, onde o trânsito, o tráfego de veículos é muito grande, que é justamente próximo a uma das pontes aqui da capital maranhense, que é a Ponte do São Francisco, aí no caso a Ponte Bandeira Tribuzzi, que tem uma circulação muito grande diariamente, mas que a gente espera profundamente aqui que não tenha uma movimentação muito grande, claro que é por conta aí do momento em que a gente vive. A gente pede que as pessoas dê preferência para ficar em casa e só saiam em casos aí de extrema necessidade. Tá aí outro ponto de fiscalização nessa sexta-feira, lembrando que o decreto vai até a próxima semana e vai haver fiscalização, claro, todos os dias. 7 horas e 47 minutos agora, e com a crise provocada pela Covid-19, o Dia das Mães este ano vai ser bem diferente para o comércio, mas vai acontecer e as pessoas vão poder presentear, claro, as mamães. Veja na reportagem. A Raíssa tem um ateliê de pães, já trabalhava com a venda de alimentos. A família fez um investimento forte nas cestas de café da manhã e comemora o sucesso nas vendas. Eu e meu esposo, a gente tem esse ateliê de pães, né, que fazemos pães especiais e fornecemos para hamburguerias. E tivemos essa ideia, né, de fazer esses produtos para apresentar na casa das pessoas, né? E a gente foi muito assertivo na data comemorativa que foi no Dia das Mães. O comércio teve que se adequar diante da pandemia. Com criatividade e planejamento, tem muita gente ganhando dinheiro, ultrapassando barreiras impostas pelo distanciamento social e garantindo renda. Em outros tempos, a movimentação em grandes centros comerciais, como é o caso da Rua Grande e em shoppings da cidade, estaria todo vapor. Só que com as lojas físicas fechadas, o cenário é outro. Os clientes não estão caminhando pelas ruas, nos estabelecimentos comerciais, mas podem ser fisgados pela internet. O Dia das Mães é uma data que pode movimentar o comércio em vários ramos. É o que garante o superintendente da Fé Comércio, mas detalha outras medidas que podem ser adotadas para movimentar a economia local. A nossa estratégia, a nossa orientação para consumidores e empresários é que a gente possa, de certa medida, adiar a comemoração do Dia das Mães por um período aí de 10 dias, para que quando a gente tenha a oportunidade aí de flexibilizar a reabertura do comércio local, a gente possa fazer essa comemoração. Então, neste momento, as vendas online, dada a impossibilidade do comércio local em atender essas vendas de forma mais ampla, a gente tem orientado que o consumidor adie essas compras para que possa favorecer o comércio local. É uma possibilidade, né? Até porque o poder de compra neste momento também está bem complicado e tem outras prioridades, claro. 7 horas e 49 minutos e nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, o governador Flávio Dino concederá mais uma entrevista coletiva virtual sobre o lockdown. A coletiva será via internet e a transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo Facebook e Instagram também do Governo do Maranhão. O endereço do Instagram do Governo do Maranhão é @governo_MA. A gente lembra também que está previsto hoje a inauguração de mais leitos aí disponíveis a tratar exclusivamente de pacientes
da Covid-19. Essa inauguração deve ser por volta de 8h30, 9 horas da manhã, que é o Hospital São José, que fica no bairro da Madre Deus, para atender pacientes futuramente aqui na capital maranhense. É mais um suporte aí na rede estadual de saúde para atender pacientes aqui na ilha de São Luís. A gente segue aqui o Bom Dia Maranhão, agora 7h50, falando de política. Já aqui comigo, John Coutria. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, ainda rendendo aquela discussão do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, ele prestou depoimento e falou sobre uma reunião que a Justiça está investigando, a própria polícia também, Polícia Federal está investigando essa reunião que aconteceu. Só que me parece que a presidência tenta passar apenas parte dessa reunião e o ministro Sérgio Moro quer que passe o vídeo na íntegra, né? Isso, claro. Eu acho que tem que ser na íntegra, né, Eduardo? Até para... Se não há nada a esconder, né, John? Tem que dirimir todas as dúvidas, né? Não deixar dúvidas aí em relação a qualquer acusação contra o presidente, não é? É importante, a gente sabe que isso começou desde a saída do Sérgio Moro ali do Ministério da Justiça, não é? Com aquele depoimento dele bombástico, a saída, não é? Depois da saída dele, do Sérgio Moro do Ministério, ele foi aí convocado a depor sobre as acusações de interferência política do presidente da República na Polícia Federal, fez o depoimento, né, atendendo aí, inclusive, a PGR, Procuradoria-Geral da República, que entrou no caso também, Augusto Aras. A PF ouviu o Sérgio Moro e, durante o depoimento do Sérgio Moro, ele não fez acusações ao presidente, apenas pediu que investigasse, né, que os órgãos públicos, a PGR e outras autoridades investigativas relacionadas ao caso, pudessem fazer seu trabalho, diligências, né, depoimentos que vêm logo depois, em seguida, inclusive de ministros do presidente Bolsonaro e também pela Carla Zambelli e outros. Feito esse depoimento, o Moro falou de uma reunião que teve com ministros, né, e esse vídeo poderia aí, Eduardo, poderia comprovar aí, portanto, o que o Moro estava dizendo em relação ao presidente, né, durante esse vídeo, essa reunião ministerial, em que, segundo o Moro, o presidente teria cobrado publicamente, na frente dos ministros, nessa reunião de ministros, aí a saída do diretor Valeixo, né, cobrado aí a saída dele, da direção do comando da Polícia Federal. Agora, passado tudo isso, todas essas etapas, né, o STF pediu, portanto, aí o vídeo, que a Presidência da República disponibilizasse o vídeo, e agora a questão primeiro o presidente disse que ia colocar ele na sua integralidade, disse que até mandar colocar legenda, não é, Eduardo? Depois, agora ele disse que não, que só tem poderia disponibilizar um trecho, porque os outros assuntos são de interesse, né, interna corporis do governo federal, que são assuntos sensíveis, somente que interessaria ao governo federal, e que queria apenas um trecho queria disponibilizar apenas um trecho, não o vídeo todo. O certo é que o Moro pede, Eduardo, que isso seja colocado na íntegra, até para que ele não saia aí, né, como mentiroso. Ontem surgiu a informação de que um assessor especial da Presidência da República, né, teria já pegado esse vídeo bem antes e teria formatado ele, né, o cartão formatado. E não se sabe o que aconteceu na verdade, se foi adulterado, se não foi, né? O certo é que um assessor especial da Presidência, por ordem do presidente, pegou o arquivo e formatou ele. Aí resta a dúvida, será se apagaram os outros trechos da reunião, ficou só esse? Ficou apenas um trecho? Então isso a Justiça vai ter aí que apurar, Eduardo, mas eu acho importante que o presidente, todos, né, ali tenham acesso ao depoimento na íntegra, a fala na íntegra do presidente da República nessa reunião. Tá. John, a gente agradece a tua participação. Ontem rapidamente teve esse encontro no Supremo Tribunal Federal do presidente, né, com empresários, por o Supremo, né? Levou o presidente ontem, ele reuniu primeiro com um grupo de empresários, né, de associações de empresários que representam indústrias, aí, medicamentos, brinquedos. E esses empresários cobraram o presidente em relação ao comércio, viu, Eduardo? E como o comércio está fechado, a economia está parada, isso está prejudicando o setor industrial. Aí o presidente, de repente, ligou para o Dias Toffoli, presidente do STF, presidente da República ligou para o presidente do STF, Dias Toffoli, para agendar uma reunião, um encontro. O certo é que eles foram lá, não é? Falaram para o Dias Toffoli aí,
sobre a questão dos governadores e prefeitos imporem medidas restritivas nos estados e o comércio está fechado. E o Dias Toffoli diz o seguinte: olha, gente, eu não posso fazer nada, apenas que se crie aí, né, um comitê de crise e que o presidente lidere tudo isso, né? De algum ponto de vista, alguns acharam que foi um certo constrangimento por parte aí do presidente da República em relação ao STF. Tá ok. Obrigado, John. Bom fim de semana para você. Até segunda. E agora a gente confere a programação do fim de semana com Jéssica Lima. Olá, fim de semana chegou e uma série de lives de cantores nacionais e internacionais estão garantindo a festa das nossas casas nesse período de isolamento social. Por isso, a agenda cultural de hoje te dá dicas dos principais shows que rolam na internet nos próximos dias. E a gente começa com as lives de hoje, dia 8, que tem para todos os públicos. Começando pela criançada com o show do Mundo Bita às 17 horas. A partir das 20 horas, você pode escolher se fica no pop com Luísa Sonza ou no forró das antigas com banda Magníficos ou banda Mastruz com Leite. Mas agora, se você quer romance, a dica é ligar no canal do cantor Fábio Júnior às 21h45. No sabadão tem destaque especial para a cantora maranhense Bia Louzeiro. A dela começa às 18 horas e já pode ser o aquecimento para o sertanejo apaixonado da Marília Mendonça a partir das 20 horas. Apaixonadinha, você me deixou. E no domingo se prepara que muitos artistas começarão cedo a maratona de shows pelos seus canais no YouTube. A partir das 13 horas você escolhe se vai curtir Michel Teló ou Zeca Pagodinho. Às 15, quem entra em cena é o rei Roberto Carlos. Eu estou aqui. A partir das 16 horas, cantores como Daniel, Dorival Dantas, Grupo Bom Gosto, Zezé de Camargo e Luciano e Ivete Sangalo se revezam para deixar o seu fim de domingo tudo de bom. A agenda fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. Pois é, live para todos os gostos e fique em casa acompanhando essas lives sem aglomeração, claro. Pessoal, domingo é Dia das Mães, eu queria desejar um excelente Dia das Mães, um ótimo Dia das Mães para todas as mamães, para os filhos também. Vamos evitar aglomeração neste momento. Você tem hoje a tecnologia para poder falar com sua mãe. A gente escuta aí, inclusive, jornalistas falando sobre essa questão de crítica ao lockdown, de crítica ao distanciamento social, mas é necessário nesse momento. A gente tem que ter humildade de atender, obedecer e escutar as pessoas que realmente estudam, as pessoas que podem passar essas recomendações neste momento, que são os médicos, a classe estudiosa, os pesquisadores. Então vamos ouvir essas pessoas. A gente tem que ter humildade para isso. Eu sei que a gente passa por um momento crítico na economia, muito grande, mas a prioridade neste momento e em todo momento das nossas vidas é justamente a vida. Então vamos evitar as aglomerações, vamos valorizar a vida das nossas mães, as mães valorizar a vida dos filhos e saber o que é o mais importante neste momento é a preservação da vida. Seguindo as recomendações de pessoas estudiosas, de pessoas que conhecem e que sabem que podem passar, não são autoridades políticas, não somos nós jornalistas, são médicos, são pessoas que estudam para repassar essas informações e seguir as recomendações neste momento tão importante, beleza? Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana a todos, continue acompanhando a programação da Difusora, fique em casa se puder. Se sair, só em caso de extrema necessidade, utilizando máscara e evitando aglomeração, que são as recomendações de pessoas que estudam para passar essas recomendações, médicos da classe acadêmica, pesquisadores, beleza? Grande abraço a todos, você termina com a gente com imagens ao vivo de uma fiscalização envolvendo o decreto de lockdown. Um ótimo Dia das Mães, fique em casa, boa sexta-feira, se possível, claro, e bom fim de semana a todos.